Olá, meu nome é Marcelo Mendes. Essa mensagem foi criada para você que sente que sua mente nunca para. Você que tenta descansar, mas carrega pensamentos demais. Você que sente que o corpo pede cura, mas a mente ainda briga com o silêncio. Hoje é noite de libertação. Essa é a segunda parte da jornada. Uma jornada onde a mente aprende a se calar. E o corpo finalmente pode ouvir o que a alma sempre soube. Respire fundo e permita que essa noite seja diferente de todas as outras. Se essa mensagem ressoar com você, lembre-se de se inscrever no canal e deixar um comentário ao final. Assim, essa cura silenciosa alcança mais pessoas que também precisam. Feche os olhos e se entregue. Nada precisa ser resolvido agora. Nada precisa ser compreendido agora. Só existe esse instante. Só existe essa respiração. O corpo se acomoda. Os ombros soltam o peso do dia. A mandíbula relaxa. Os pensamentos se distanciam. E um espaço novo começa a se abrir dentro de você. A cura não acontece no barulho. Ela começa quando a mente decide não mais lutar. Não é preciso entender tudo, nem controlar tudo. A mente aprendeu a sobreviver. Mas agora você escolhe viver. Solte a necessidade de compreender cada dor. A sabedoria do corpo vai além da lógica. Existe um espaço em você que já sabe como curar, mas ele só desperta quando a mente sai do caminho. Sinta, a cura vem da permissão. A mente grita, mas o corpo sussurra. E agora é hora de ouvir o que está por baixo do barulho. Você pode deixar a dor se dissolver agora. Você pode deixar a culpa derreter agora. Você pode deixar o medo perder a força agora. Apenas ouvindo essa frequência, você está em segurança. E nesse silêncio, algo novo começa a nascer. Você não precisa carregar mais nada. Você já é suficiente. Você não precisa se provar. A mente que julgava pode descansar agora. O corpo que resistia pode confiar agora. Você está se tornando receptivo à cura. Você está se reconectando com sua natureza original. Calma, tudo está se alinhando, mesmo sem você saber como. Seu sistema está se reordenando em silêncio. Enquanto você dorme, o corpo regrava. Enquanto você dorme, a energia volta a circular. Enquanto você dorme, a mente entrega. Enquanto você dorme, a cura se realiza. Você merece descansar. Você merece confiar. Você merece viver em paz com sua própria mente. E tudo começa agora, nesta noite, neste instante sagrado. Feche os olhos e se entregue. Nada precisa ser resolvido agora. Nada precisa ser compreendido agora. Só existe esse instante. Só existe essa respiração. O corpo se acomoda, os ombros soltam o peso do dia, a mandíbula relaxa, os pensamentos se distanciam e um espaço novo começa a se abrir dentro de você. A cura não acontece no barulho. Ela começa quando a mente decide não mais lutar. Não é preciso entender tudo, nem controlar tudo. A mente aprendeu a sobreviver, mas agora você escolhe viver.
Solte a necessidade de compreender cada dor. A sabedoria do corpo vai além da lógica. Existe um espaço em você que já sabe como curar, mas ele só desperta quando a mente sai do caminho. Sinta, a cura vem da permissão. A mente grita, mas o corpo sussurra. E agora é hora de ouvir o que está por baixo do barulho. Você pode deixar a dor se dissolver agora. Você pode deixar a culpa derreter agora. Você pode deixar o medo perder a força agora. Apenas ouvindo essa frequência, você está em segurança. E nesse silêncio, algo novo começa a nascer. Você não precisa carregar mais nada. Você já é suficiente. Você não precisa se provar. A mente que julgava pode descansar agora. O corpo que resistia pode confiar agora. Você está se tornando receptivo à cura. Você está se reconectando com sua natureza original. Calma, tudo está se alinhando, mesmo sem você saber como. Seu sistema está se reordenando em silêncio. Enquanto você dorme, o corpo regrava. Enquanto você dorme, a energia volta a circular. Enquanto você dorme, a mente entrega. Enquanto você dorme, a cura se realiza. Você merece descansar. Você merece confiar. Você merece viver em paz com sua própria mente. E tudo começa agora, nesta noite, neste instante sagrado. Feche os olhos e se entregue. Nada precisa ser resolvido agora. Nada precisa ser compreendido agora. Só existe esse instante. Só existe essa respiração. O corpo se acomoda, os ombros soltam o peso do dia, a mandíbula relaxa, os pensamentos se distanciam e um espaço novo começa a se abrir dentro de você. A cura não acontece no barulho. Ela começa quando a mente decide não mais lutar. Não é preciso entender tudo, nem controlar tudo. A mente aprendeu a sobreviver, mas agora você escolhe viver. Solte a necessidade de compreender cada dor. A sabedoria do corpo vai além da lógica. Existe um espaço em você que já sabe como curar, mas ele só desperta quando a mente sai do caminho. Sinta, a cura vem da permissão. A mente grita, mas o corpo sussurra. E agora é hora de ouvir o que está por baixo do barulho. Você pode deixar a dor se dissolver agora. Você pode deixar a culpa derreter agora. Você pode deixar o medo perder a força agora. Apenas ouvindo essa frequência, você está em segurança. E nesse silêncio, algo novo começa a nascer. Você não precisa carregar mais nada. Você já é suficiente. Você não precisa se provar. A mente que julgava pode descansar agora. O corpo que resistia pode confiar agora. Você está se tornando receptivo à cura. Você está se reconectando com sua natureza original. Calma, tudo está se alinhando, mesmo sem você saber como. Seu sistema está se reordenando em silêncio. Enquanto você dorme, o corpo regrava. Enquanto você dorme, a energia volta a circular. Enquanto você dorme, a mente entrega. Enquanto você dorme, a cura se realiza.
Você merece descansar. Você merece confiar. Você merece viver em paz com sua própria mente. E tudo começa agora, nesta noite, neste instante sagrado. Feche os olhos e se entregue. Nada precisa ser resolvido agora. Nada precisa ser compreendido agora. Só existe esse instante. Só existe essa respiração. O corpo se acomoda, os ombros soltam o peso do dia, a mandíbula relaxa, os pensamentos se distanciam e um espaço novo começa a se abrir dentro de você. A cura não acontece no barulho. Ela começa quando a mente decide não mais lutar. Não é preciso entender tudo, nem controlar tudo. A mente aprendeu a sobreviver, mas agora você escolhe viver. Solte a necessidade de compreender cada dor. A sabedoria do corpo vai além da lógica. Existe um espaço em você que já sabe como curar, mas ele só desperta quando a mente sai do caminho. Sinta, a cura vem da permissão. A mente grita, mas o corpo sussurra. E agora é hora de ouvir o que está por baixo do barulho. Você pode deixar a dor se dissolver agora. Você pode deixar a culpa derreter agora. Você pode deixar o medo perder a força agora. Apenas ouvindo essa frequência, você está em segurança. E nesse silêncio, algo novo começa a nascer. Você não precisa carregar mais nada. Você já é suficiente. Você não precisa se provar. A mente que julgava pode descansar agora. O corpo que resistia pode confiar agora. Você está se tornando receptivo à cura. Você está se reconectando com sua natureza original. Calma, tudo está se alinhando, mesmo sem você saber como. Seu sistema está se reordenando em silêncio. Enquanto você dorme, o corpo regrava. Enquanto você dorme, a energia volta a circular. Enquanto você dorme, a mente entrega. Enquanto você dorme, a cura se realiza. Você merece descansar. Você merece confiar. Você merece viver em paz com sua própria mente. E tudo começa agora, nesta noite, neste instante sagrado. Feche os olhos e se entregue. Nada precisa ser resolvido agora. Nada precisa ser compreendido agora. Só existe esse instante. Só existe essa respiração. O corpo se acomoda, os ombros soltam o peso do dia, a mandíbula relaxa, os pensamentos se distanciam e um espaço novo começa a se abrir dentro de você. A cura não acontece no barulho. Ela começa quando a mente decide não mais lutar. Não é preciso entender tudo, nem controlar tudo. A mente aprendeu a sobreviver, mas agora você escolhe viver. Solte a necessidade de compreender cada dor. A sabedoria do corpo vai além da lógica. Existe um espaço em você que já sabe como curar, mas ele só desperta quando a mente sai do caminho. Sinta, a cura vem da permissão. A mente grita, mas o corpo sussurra. E agora é hora de ouvir o que está por baixo do barulho. Você pode deixar a dor se dissolver agora. Você pode deixar a culpa derreter agora. Você pode deixar o medo perder a força agora.
Apenas ouvindo essa frequência, você está em segurança. E nesse silêncio, algo novo começa a nascer. Você não precisa carregar mais nada. Você já é suficiente. Você não precisa se provar. A mente que julgava pode descansar agora. O corpo que resistia pode confiar agora. Você está se tornando receptivo à cura. Você está se reconectando com sua natureza original. Calma, tudo está se alinhando, mesmo sem você saber como. Seu sistema está se reordenando em silêncio. Enquanto você dorme, o corpo regrava. Enquanto você dorme, a energia volta a circular. Enquanto você dorme, a mente entrega. Enquanto você dorme, a cura se realiza. Você merece descansar. Você merece confiar. Você merece viver em paz com sua própria mente. E tudo começa agora, nesta noite, neste instante sagrado. Feche os olhos e se entregue. Nada precisa ser resolvido agora. Nada precisa ser compreendido agora. Só existe esse instante. Só existe essa respiração. O corpo se acomoda. Os ombros soltam o peso do dia. A mandíbula relaxa. Os pensamentos se distanciam. E um espaço novo começa a se abrir dentro de você. A cura não acontece no barulho. Ela começa quando a mente decide não mais lutar. Não é preciso entender tudo, nem controlar tudo. A mente aprendeu a sobreviver, mas agora você escolhe viver. Solte a necessidade de compreender cada dor. A sabedoria do corpo vai além da lógica. Existe um espaço em você que já sabe como curar, mas ele só desperta quando a mente sai do caminho. Sinta, a cura vem da permissão. A mente grita, mas o corpo sussurra. E agora é hora de ouvir o que está por baixo do barulho. Você pode deixar a dor se dissolver agora. Você pode deixar a culpa derreter agora. Você pode deixar o medo perder a força agora. Apenas ouvindo essa frequência, você está em segurança. E nesse silêncio, algo novo começa a nascer. Você não precisa carregar mais nada. Você já é suficiente. Você não precisa se provar. A mente que julgava pode descansar agora. O corpo que resistia pode confiar agora. Você está se tornando receptivo à cura. Você está se reconectando com sua natureza original. Calma, tudo está se alinhando, mesmo sem você saber como. Seu sistema está se reordenando em silêncio. Enquanto você dorme, o corpo regrava. Enquanto você dorme, a energia volta a circular. Enquanto você dorme, a mente entrega. Enquanto você dorme, a cura se realiza. Você merece descansar. Você merece confiar. Você merece viver em paz com sua própria mente. E tudo começa agora. Nesta noite, neste instante sagrado, feche os olhos e se entregue. Nada precisa ser resolvido agora. Nada precisa ser compreendido agora. Só existe esse instante. Só existe essa respiração. O corpo se acomoda. Os ombros soltam o peso do dia. A mandíbula relaxa. Os pensamentos se distanciam e um espaço novo
começa a se abrir dentro de você. A cura não acontece no barulho. Ela começa quando a mente decide não mais lutar. Não é preciso entender tudo, nem controlar tudo. A mente aprendeu a sobreviver, mas agora você escolhe viver. Solte a necessidade de compreender cada dor. A sabedoria do corpo vai além da lógica. Existe um espaço em você que já sabe como curar, mas ele só desperta quando a mente sai do caminho. Sinta, a cura vem da permissão. A mente grita, mas o corpo sussurra. E agora é hora de ouvir o que está por baixo do barulho. Você pode deixar a dor se dissolver agora. Você pode deixar a culpa derreter agora. Você pode deixar o medo perder a força agora. Apenas ouvindo essa frequência, você está em segurança. E nesse silêncio, algo novo começa a nascer. Você não precisa carregar mais nada. Você já é suficiente. Você não precisa se provar. A mente que julgava pode descansar agora. O corpo que resistia pode confiar agora. Você está se tornando receptivo à cura. Você está se reconectando com sua natureza original. Calma, tudo está se alinhando, mesmo sem você saber como. Seu sistema está se reordenando em silêncio. Enquanto você dorme, o corpo regrava. Enquanto você dorme, a energia volta a circular. Enquanto você dorme, a mente entrega. Enquanto você dorme, a cura se realiza. Você merece descansar. Você merece confiar. Você merece viver em paz com sua própria mente. E tudo começa agora, nesta noite, neste instante sagrado. Feche os olhos e se entregue. Nada precisa ser resolvido agora. Nada precisa ser compreendido agora. Só existe esse instante. Só existe essa respiração. O corpo se acomoda. Os ombros soltam o peso do dia. A mandíbula relaxa. Os pensamentos se distanciam. E um espaço novo começa a se abrir dentro de você. A cura não acontece no barulho. Ela começa quando a mente decide não mais lutar. Não é preciso entender tudo, nem controlar tudo. A mente aprendeu a sobreviver, mas agora você escolhe viver. Solte a necessidade de compreender cada dor. A sabedoria do corpo vai além da lógica. Existe um espaço em você que já sabe como curar, mas ele só desperta quando a mente sai do caminho. Sinta, a cura vem da permissão. A mente grita, mas o corpo sussurra. E agora é hora de ouvir o que está por baixo do barulho. Você pode deixar a dor se dissolver agora. Você pode deixar a culpa derreter agora. Você pode deixar o medo perder a força agora. Apenas ouvindo essa frequência, você está em segurança. E nesse silêncio, algo novo começa a nascer. Você não precisa carregar mais nada. Você já é suficiente. Você não precisa se provar. A mente que julgava pode descansar agora. O corpo que resistia pode confiar agora. Você está se tornando receptivo à cura. Você está se reconectando com sua natureza original. Calma, tudo está se alinhando, mesmo sem você saber como.
Seu sistema está se reordenando em silêncio. Enquanto você dorme, o corpo regrava. Enquanto você dorme, a energia volta a circular. Enquanto você dorme, a mente entrega. Enquanto você dorme, a cura se realiza. Você merece descansar. Você merece confiar. Você merece viver em paz com sua própria mente. E tudo começa agora, nesta noite, neste instante sagrado. Feche os olhos e se entregue. Nada precisa ser resolvido agora. Nada precisa ser compreendido agora. Só existe esse instante. Só existe essa respiração. O corpo se acomoda, os ombros soltam o peso do dia, a mandíbula relaxa, os pensamentos se distanciam e um espaço novo começa a se abrir dentro de você. A cura não acontece no barulho. Ela começa quando a mente decide não mais lutar. Não é preciso entender tudo, nem controlar tudo. A mente aprendeu a sobreviver, mas agora você escolhe viver. Solte a necessidade de compreender cada dor. A sabedoria do corpo vai além da lógica. Existe um espaço em você que já sabe como curar, mas ele só desperta quando a mente sai do caminho. Sinta, a cura vem da permissão. A mente grita, mas o corpo sussurra. E agora é hora de ouvir o que está por baixo do barulho. Você pode deixar a dor se dissolver agora. Você pode deixar a culpa derreter agora. Você pode deixar o medo perder a força agora. Apenas ouvindo essa frequência, você está em segurança. E nesse silêncio, algo novo começa a nascer. Você não precisa carregar mais nada. Você já é suficiente. Você não precisa se provar. A mente que julgava pode descansar agora. O corpo que resistia pode confiar agora. Você está se tornando receptivo à cura. Você está se reconectando com sua natureza original. Calma, tudo está se alinhando, mesmo sem você saber como. Seu sistema está se reordenando em silêncio. Enquanto você dorme, o corpo regrava. Enquanto você dorme, a energia volta a circular. Enquanto você dorme, a mente entrega. Enquanto você dorme, a cura se realiza. Você merece descansar. Você merece confiar. Você merece viver em paz com sua própria mente. E tudo começa agora, nesta noite, neste instante sagrado. Feche os olhos e se entregue. Nada precisa ser resolvido agora. Nada precisa ser compreendido agora. Só existe esse instante. Só existe essa respiração. O corpo se acomoda, os ombros soltam o peso do dia, a mandíbula relaxa, os pensamentos se distanciam e um espaço novo começa a se abrir dentro de você. A cura não acontece no barulho. Ela começa quando a mente decide não mais lutar. Não é preciso entender tudo, nem controlar tudo. A mente aprendeu a sobreviver, mas agora você escolhe viver. Solte a necessidade de compreender cada dor. A sabedoria do corpo vai além da lógica. Existe um espaço em você que já sabe como curar, mas ele só desperta quando a mente sai do caminho. Sinta,
A cura vem da permissão. A mente grita, mas o corpo sussurra. E agora é hora de ouvir o que está por baixo do barulho. Você pode deixar a dor se dissolver agora. Você pode deixar a culpa derreter agora. Você pode deixar o medo perder a força agora. Apenas ouvindo essa frequência, você está em segurança. E nesse silêncio, algo novo começa a nascer. Você não precisa carregar mais nada. Você já é suficiente. Você não precisa se provar. A mente que julgava pode descansar agora. O corpo que resistia pode confiar agora. Você está se tornando receptivo à cura. Você está se reconectando com sua natureza original. Calma, tudo está se alinhando, mesmo sem você saber como. Seu sistema está se reordenando em silêncio. Enquanto você dorme, o corpo regrava. Enquanto você dorme, a energia volta a circular. Enquanto você dorme, a mente entrega. Enquanto você dorme, a cura se realiza. Você merece descansar. Você merece confiar. Você merece viver em paz com sua própria mente. E tudo começa agora, nesta noite, neste instante sagrado. Feche os olhos e se entregue. Nada precisa ser resolvido agora. Nada precisa ser compreendido agora. Só existe esse instante. Só existe essa respiração. O corpo se acomoda. Os ombros soltam o peso do dia. A mandíbula relaxa. Os pensamentos se distanciam. E um espaço novo começa a se abrir dentro de você. A cura não acontece no barulho. Ela começa quando a mente decide não mais lutar. Não é preciso entender tudo, nem controlar tudo. A mente aprendeu a sobreviver, mas agora você escolhe viver. Solte a necessidade de compreender cada dor. A sabedoria do corpo vai além da lógica. Existe um espaço em você que já sabe como curar, mas ele só desperta quando a mente sai do caminho. Sinta, a cura vem da permissão. A mente grita, mas o corpo sussurra. E agora é hora de ouvir o que está por baixo do barulho. Você pode deixar a dor se dissolver agora. Você pode deixar a culpa derreter agora. Você pode deixar o medo perder a força agora. Apenas ouvindo essa frequência, você está em segurança. E nesse silêncio, algo novo começa a nascer. Você não precisa carregar mais nada. Você já é suficiente. Você não precisa se provar. A mente que julgava pode descansar agora. O corpo que resistia pode confiar agora. Você está se tornando receptivo à cura. Você está se reconectando com sua natureza original. Calma, tudo está se alinhando, mesmo sem você saber como. Seu sistema está se reordenando em silêncio. Enquanto você dorme, o corpo regrava. Enquanto você dorme, a energia volta a circular. Enquanto você dorme, a mente entrega. Enquanto você dorme, a cura se realiza. Você merece descansar. Você merece confiar. Você merece viver em paz com sua própria mente. E tudo começa agora. Nesta noite, neste instante sagrado, feche os olhos e se entregue.
Nada precisa ser resolvido agora. Nada precisa ser compreendido agora. Só existe esse instante. Só existe essa respiração. O corpo se acomoda, os ombros soltam o peso do dia, a mandíbula relaxa, os pensamentos se distanciam e um espaço novo começa a se abrir dentro de você. A cura não acontece no barulho. Ela começa quando a mente decide não mais lutar. Não é preciso entender tudo, nem controlar tudo. A mente aprendeu a sobreviver, mas agora você escolhe viver. Solte a necessidade de compreender cada dor. A sabedoria do corpo vai além da lógica. Existe um espaço em você que já sabe como curar, mas ele só desperta quando a mente sai do caminho. Sinta, a cura vem da permissão. A mente grita, mas o corpo sussurra. E agora é hora de ouvir o que está por baixo do barulho. Você pode deixar a dor se dissolver agora. Você pode deixar a culpa derreter agora. Você pode deixar o medo perder a força agora. Apenas ouvindo essa frequência, você está em segurança. E nesse silêncio, algo novo começa a nascer. Você não precisa carregar mais nada. Você já é suficiente. Você não precisa se provar. A mente que julgava pode descansar agora. O corpo que resistia pode confiar agora. Você está se tornando receptivo à cura. Você está se reconectando com sua natureza original. Calma, tudo está se alinhando, mesmo sem você saber como. Seu sistema está se reordenando em silêncio. Enquanto você dorme, o corpo regrava. Enquanto você dorme, a energia volta a circular. Enquanto você dorme, a mente entrega. Enquanto você dorme, a cura se realiza. Você merece descansar. Você merece confiar. Você merece viver em paz com sua própria mente. E tudo começa agora. Nesta noite, neste instante sagrado, feche os olhos e se entregue. Nada precisa ser resolvido agora. Nada precisa ser compreendido agora. Só existe esse instante. Só existe essa respiração. O corpo se acomoda, os ombros soltam o peso do dia, a mandíbula relaxa. Os pensamentos se distanciam e um espaço novo começa a se abrir dentro de você. A cura não acontece no barulho. Ela começa quando a mente decide não mais lutar. Não é preciso entender tudo, nem controlar tudo. A mente aprendeu a sobreviver, mas agora você escolhe viver. Solte a necessidade de compreender cada dor. A sabedoria do corpo vai além da lógica. Existe um espaço em você que já sabe como curar, mas ele só desperta quando a mente sai do caminho. Sinta, a cura vem da permissão. A mente grita, mas o corpo sussurra. E agora é hora de ouvir o que está por baixo do barulho. Você pode deixar a dor se dissolver agora. Você pode deixar a culpa derreter agora. Você pode deixar o medo perder a força agora. Apenas ouvindo essa frequência, você está em segurança. E nesse silêncio, algo novo começa a nascer. Você não precisa carregar mais nada. Você já é suficiente. Você não precisa se provar.
A mente que julgava pode descansar agora. O corpo que resistia pode confiar agora. Você está se tornando receptivo à cura. Você está se reconectando com sua natureza original. Calma, tudo está se alinhando, mesmo sem você saber como. Seu sistema está se reordenando em silêncio. Enquanto você dorme, o corpo regrava. Enquanto você dorme, a energia volta a circular. Enquanto você dorme, a mente entrega. Enquanto você dorme, a cura se realiza. Você merece descansar. Você merece confiar. Você merece viver em paz com sua própria mente. E tudo começa agora, nesta noite, neste instante sagrado. Feche os olhos e se entregue. Nada precisa ser resolvido agora. Nada precisa ser compreendido agora. Só existe esse instante. Só existe essa respiração. O corpo se acomoda. Os ombros soltam o peso do dia. A mandíbula relaxa. Os pensamentos se distanciam. E um espaço novo começa a se abrir dentro de você. A cura não acontece no barulho. Ela começa quando a mente decide não mais lutar. Não é preciso entender tudo, nem controlar tudo. A mente aprendeu a sobreviver, mas agora você escolhe viver. Solte a necessidade de compreender cada dor. A sabedoria do corpo vai além da lógica. Existe um espaço em você que já sabe como curar, mas ele só desperta quando a mente sai do caminho. Sinta, a cura vem da permissão. A mente grita, mas o corpo sussurra. E agora é hora de ouvir o que está por baixo do barulho. Você pode deixar a dor se dissolver agora. Você pode deixar a culpa derreter agora. Você pode deixar o medo perder a força agora. Apenas ouvindo essa frequência, você está em segurança. E nesse silêncio, algo novo começa a nascer. Você não precisa carregar mais nada. Você já é suficiente. Você não precisa se provar. A mente que julgava pode descansar agora. O corpo que resistia pode confiar agora. Você está se tornando receptivo à cura. Você está se reconectando com sua natureza original. Calma, tudo está se alinhando, mesmo sem você saber como. Seu sistema está se reordenando em silêncio. Enquanto você dorme, o corpo regrava. Enquanto você dorme, a energia volta a circular. Enquanto você dorme, a mente entrega. Enquanto você dorme, a cura se realiza. Você merece descansar. Você merece confiar. Você merece viver em paz com sua própria mente. E tudo começa agora, nesta noite, neste instante sagrado. Feche os olhos e se entregue. Nada precisa ser resolvido agora. Nada precisa ser compreendido agora. Só existe esse instante. Só existe essa respiração. O corpo se acomoda. Os ombros soltam o peso do dia. A mandíbula relaxa. Os pensamentos se distanciam. E um espaço novo começa a se abrir dentro de você. A cura não acontece no barulho. Ela começa quando a mente decide não mais lutar. Não é preciso entender tudo, nem controlar tudo. A mente aprendeu a sobreviver,
Mas agora você escolhe viver. Solte a necessidade de compreender cada dor. A sabedoria do corpo vai além da lógica. Existe um espaço em você que já sabe como curar, mas ele só desperta quando a mente sai do caminho. Sinta, a cura vem da permissão. A mente grita, mas o corpo sussurra. E agora é hora de ouvir o que está por baixo do barulho. Você pode deixar a dor se dissolver agora. Você pode deixar a culpa derreter agora. Você pode deixar o medo perder a força agora. Apenas ouvindo essa frequência, você está em segurança. E nesse silêncio, algo novo começa a nascer. Você não precisa carregar mais nada. Você já é suficiente. Você não precisa se provar. A mente que julgava pode descansar agora. O corpo que resistia pode confiar agora. Você está se tornando receptivo à cura. Você está se reconectando com sua natureza original. Calma, tudo está se alinhando, mesmo sem você saber como. Seu sistema está se reordenando em silêncio. Enquanto você dorme, o corpo regrava. Enquanto você dorme, a energia volta a circular. Enquanto você dorme, a mente entrega. Enquanto você dorme, a cura se realiza. Você merece descansar. Você merece confiar. Você merece viver em paz com sua própria mente. E tudo começa agora, nesta noite, neste instante sagrado. Feche os olhos e se entregue. Nada precisa ser resolvido agora. Nada precisa ser compreendido agora. Só existe esse instante. Só existe essa respiração. O corpo se acomoda. Os ombros soltam o peso do dia. A mandíbula relaxa. Os pensamentos se distanciam. E um espaço novo começa a se abrir dentro de você. A cura não acontece no barulho. Ela começa quando a mente decide não mais lutar. Não é preciso entender tudo, nem controlar tudo. A mente aprendeu a sobreviver. Mas agora você escolhe viver. Solte a necessidade de compreender cada dor. A sabedoria do corpo vai além da lógica. Existe um espaço em você que já sabe como curar, mas ele só desperta quando a mente sai do caminho. Sinta, a cura vem da permissão. A mente grita, mas o corpo sussurra. E agora é hora de ouvir o que está por baixo do barulho. Você pode deixar a dor se dissolver agora. Você pode deixar a culpa derreter agora. Você pode deixar o medo perder a força agora. Apenas ouvindo essa frequência, você está em segurança. E nesse silêncio, algo novo começa a nascer. Você não precisa carregar mais nada. Você já é suficiente. Você não precisa se provar. A mente que julgava pode descansar agora. O corpo que resistia pode confiar agora. Você está se tornando receptivo à cura. Você está se reconectando com sua natureza original. Calma, tudo está se alinhando, mesmo sem você saber como. Seu sistema está se reordenando em silêncio. Enquanto você dorme, o corpo regrava. Enquanto você dorme, a energia volta a circular. Enquanto você dorme, a mente entrega.
Enquanto você dorme, a cura se realiza. Você merece descansar. Você merece confiar. Você merece viver em paz com sua própria mente. E tudo começa agora, nesta noite, neste instante sagrado. Feche os olhos e se entregue. Nada precisa ser resolvido agora. Nada precisa ser compreendido agora. Só existe esse instante. Só existe essa respiração. O corpo se acomoda, os ombros soltam o peso do dia, a mandíbula relaxa, os pensamentos se distanciam e um espaço novo começa a se abrir dentro de você. A cura não acontece no barulho. Ela começa quando a mente decide não mais lutar. Não é preciso entender tudo, nem controlar tudo. A mente aprendeu a sobreviver, mas agora você escolhe viver. Solte a necessidade de compreender cada dor. A sabedoria do corpo vai além da lógica. Existe um espaço em você que já sabe como curar, mas ele só desperta quando a mente sai do caminho. Sinta, a cura vem da permissão. A mente grita, mas o corpo sussurra. E agora é hora de ouvir o que está por baixo do barulho. Você pode deixar a dor se dissolver agora. Você pode deixar a culpa derreter agora. Você pode deixar o medo perder a força agora. Apenas ouvindo essa frequência, você está em segurança. E nesse silêncio, algo novo começa a nascer. Você não precisa carregar mais nada. Você já é suficiente. Você não precisa se provar. A mente que julgava pode descansar agora. O corpo que resistia pode confiar agora. Você está se tornando receptivo à cura. Você está se reconectando com sua natureza original. Calma, tudo está se alinhando, mesmo sem você saber como. Seu sistema está se reordenando em silêncio. Enquanto você dorme, o corpo regrava. Enquanto você dorme, a energia volta a circular. Enquanto você dorme, a mente entrega. Enquanto você dorme, a cura se realiza. Você merece descansar. Você merece confiar. Você merece viver em paz com sua própria mente. E tudo começa agora, nesta noite, neste instante sagrado. Feche os olhos e se entregue. Nada precisa ser resolvido agora. Nada precisa ser compreendido agora. Só existe esse instante. Só existe essa respiração. O corpo se acomoda, os ombros soltam o peso do dia, a mandíbula relaxa, os pensamentos se distanciam e um espaço novo começa a se abrir dentro de você. A cura não acontece no barulho. Ela começa quando a mente decide não mais lutar. Não é preciso entender tudo, nem controlar tudo. A mente aprendeu a sobreviver, mas agora você escolhe viver. Solte a necessidade de compreender cada dor. A sabedoria do corpo vai além da lógica. Existe um espaço em você que já sabe como curar, mas ele só desperta quando a mente sai do caminho. Sinta, a cura vem da permissão. A mente grita, mas o corpo sussurra. E agora é hora de ouvir o que está por baixo do barulho. Você pode deixar a dor se dissolver agora. Você pode deixar a culpa derreter agora.
Você pode deixar o medo perder a força agora. Apenas ouvindo essa frequência, você está em segurança. E nesse silêncio, algo novo começa a nascer. Você não precisa carregar mais nada. Você já é suficiente. Você não precisa se provar. A mente que julgava pode descansar agora. O corpo que resistia pode confiar agora. Você está se tornando receptivo à cura. Você está se reconectando com sua natureza original. Calma, tudo está se alinhando, mesmo sem você saber como. Seu sistema está se reordenando em silêncio. Enquanto você dorme, o corpo regrava. Enquanto você dorme, a energia volta a circular. Enquanto você dorme, a mente entrega. Enquanto você dorme, a cura se realiza. Você merece descansar. Você merece confiar. Você merece viver em paz com sua própria mente. E tudo começa agora, nesta noite, neste instante sagrado. Feche os olhos e se entregue. Nada precisa ser resolvido agora. Nada precisa ser compreendido agora. Só existe esse instante. Só existe essa respiração. O corpo se acomoda. Os ombros soltam o peso do dia. A mandíbula relaxa. Os pensamentos se distanciam. E um espaço novo começa a se abrir dentro de você. A cura não acontece no barulho. Ela começa quando a mente decide não mais lutar. Não é preciso entender tudo, nem controlar tudo. A mente aprendeu a sobreviver, mas agora você escolhe viver. Solte a necessidade de compreender cada dor. A sabedoria do corpo vai além da lógica. Existe um espaço em você que já sabe como curar, mas ele só desperta quando a mente sai do caminho. Sinta, a cura vem da permissão. A mente grita, mas o corpo sussurra. E agora é hora de ouvir o que está por baixo do barulho. Você pode deixar a dor se dissolver agora. Você pode deixar a culpa derreter agora. Você pode deixar o medo perder a força agora. Apenas ouvindo essa frequência, você está em segurança. E nesse silêncio, algo novo começa a nascer. Você não precisa carregar mais nada. Você já é suficiente. Você não precisa se provar. A mente que julgava pode descansar agora. O corpo que resistia pode confiar agora. Você está se tornando receptivo à cura. Você está se reconectando com sua natureza original. Calma, tudo está se alinhando, mesmo sem você saber como. Seu sistema está se reordenando em silêncio. Enquanto você dorme, o corpo regrava. Enquanto você dorme, a energia volta a circular. Enquanto você dorme, a mente entrega. Enquanto você dorme, a cura se realiza. Você merece descansar. Você merece confiar. Você merece viver em paz com sua própria mente. E tudo começa agora. Nesta noite, neste instante sagrado, feche os olhos e se entregue. Nada precisa ser resolvido agora. Nada precisa ser compreendido agora. Só existe esse instante. Só existe essa respiração. O corpo se acomoda. Os ombros soltam o peso do dia. A mandíbula relaxa.
Os pensamentos se distanciam e um espaço novo começa a se abrir dentro de você. A cura não acontece no barulho. Ela começa quando a mente decide não mais lutar. Não é preciso entender tudo, nem controlar tudo. A mente aprendeu a sobreviver, mas agora você escolhe viver. Solte a necessidade de compreender cada dor. A sabedoria do corpo vai além da lógica. Existe um espaço em você que já sabe como curar, mas ele só desperta quando a mente sai do caminho. Sinta, a cura vem da permissão. A mente grita, mas o corpo sussurra. E agora é hora de ouvir o que está por baixo do barulho. Você pode deixar a dor se dissolver agora. Você pode deixar a culpa derreter agora. Você pode deixar o medo perder a força agora. Apenas ouvindo essa frequência, você está em segurança. E nesse silêncio, algo novo começa a nascer. Você não precisa carregar mais nada. Você já é suficiente. Você não precisa se provar. A mente que julgava pode descansar agora. O corpo que resistia pode confiar agora. Você está se tornando receptivo à cura. Você está se reconectando com sua natureza original. Calma, tudo está se alinhando, mesmo sem você saber como. Seu sistema está se reordenando em silêncio. Enquanto você dorme, o corpo regrava. Enquanto você dorme, a energia volta a circular. Enquanto você dorme, a mente entrega. Enquanto você dorme, a cura se realiza. Você merece descansar. Você merece confiar. Você merece viver em paz com sua própria mente. E tudo começa agora, nesta noite, neste instante sagrado. Feche os olhos e se entregue. Nada precisa ser resolvido agora. Nada precisa ser compreendido agora. Só existe esse instante. Só existe essa respiração. O corpo se acomoda. Os ombros soltam o peso do dia. A mandíbula relaxa. Os pensamentos se distanciam. E um espaço novo começa a se abrir dentro de você. A cura não acontece no barulho. Ela começa quando a mente decide não mais lutar. Não é preciso entender tudo, nem controlar tudo. A mente aprendeu a sobreviver, mas agora você escolhe viver. Solte a necessidade de compreender cada dor. A sabedoria do corpo vai além da lógica. Existe um espaço em você que já sabe como curar, mas ele só desperta quando a mente sai do caminho. Sinta, a cura vem da permissão. A mente grita, mas o corpo sussurra. E agora é hora de ouvir o que está por baixo do barulho. Você pode deixar a dor se dissolver agora. Você pode deixar a culpa derreter agora. Você pode deixar o medo perder a força agora. Apenas ouvindo essa frequência, você está em segurança. E nesse silêncio, algo novo começa a nascer. Você não precisa carregar mais nada. Você já é suficiente. Você não precisa se provar. A mente que julgava pode descansar agora. O corpo que resistia pode confiar agora. Você está se tornando receptivo à cura. Você está se reconectando com sua natureza original. Calma, tudo está se alinhando,
mesmo sem você saber como. Seu sistema está se reordenando em silêncio. Enquanto você dorme, o corpo regrava. Enquanto você dorme, a energia volta a circular. Enquanto você dorme, a mente entrega. Enquanto você dorme, a cura se realiza. Você merece descansar. Você merece confiar. Você merece viver em paz com sua própria mente. E tudo começa agora, nesta noite, neste instante sagrado. Feche os olhos e se entregue. Nada precisa ser resolvido agora. Nada precisa ser compreendido agora. Só existe esse instante. Só existe essa respiração. O corpo se acomoda. Os ombros soltam o peso do dia. A mandíbula relaxa. Os pensamentos se distanciam. E um espaço novo começa a se abrir dentro de você. A cura não acontece no barulho. Ela começa quando a mente decide não mais lutar. Não é preciso entender tudo, nem controlar tudo. A mente aprendeu a sobreviver, mas agora você escolhe viver. Solte a necessidade de compreender cada dor. A sabedoria do corpo vai além da lógica. Existe um espaço em você que já sabe como curar, mas ele só desperta quando a mente sai do caminho. Sinta, a cura vem da permissão. A mente grita, mas o corpo sussurra. E agora é hora de ouvir o que está por baixo do barulho. Você pode deixar a dor se dissolver agora. Você pode deixar a culpa derreter agora. Você pode deixar o medo perder a força agora. Apenas ouvindo essa frequência, você está em segurança. E nesse silêncio, algo novo começa a nascer. Você não precisa carregar mais nada. Você já é suficiente. Você não precisa se provar. A mente que julgava pode descansar agora. O corpo que resistia pode confiar agora. Você está se tornando receptivo à cura. Você está se reconectando com sua natureza original. Calma, tudo está se alinhando, mesmo sem você saber como. Seu sistema está se reordenando em silêncio. Enquanto você dorme, o corpo regrava. Enquanto você dorme, a energia volta a circular. Enquanto você dorme, a mente entrega. Enquanto você dorme, a cura se realiza. Você merece descansar. Você merece confiar. Você merece viver em paz com sua própria mente. E tudo começa agora, nesta noite, neste instante sagrado. Feche os olhos e se entregue. Nada precisa ser resolvido agora. Nada precisa ser compreendido agora. Só existe esse instante. Só existe essa respiração. O corpo se acomoda. Os ombros soltam o peso do dia. A mandíbula relaxa. Os pensamentos se distanciam. E um espaço novo começa a se abrir dentro de você. A cura não acontece no barulho. Ela começa quando a mente decide não mais lutar. Não é preciso entender tudo, nem controlar tudo. A mente aprendeu a sobreviver, mas agora você escolhe viver. Solte a necessidade de compreender cada dor. A sabedoria do corpo vai além da lógica. Existe um espaço em você que já sabe como curar, mas ele só desperta quando a mente sai do caminho.
Sinta, a cura vem da permissão. A mente grita, mas o corpo sussurra. E agora é hora de ouvir o que está por baixo do barulho. Você pode deixar a dor se dissolver agora. Você pode deixar a culpa derreter agora. Você pode deixar o medo perder a força agora. Apenas ouvindo essa frequência, você está em segurança. E nesse silêncio, algo novo começa a nascer. Você não precisa carregar mais nada. Você já é suficiente. Você não precisa se provar. A mente que julgava pode descansar agora. O corpo que resistia pode confiar agora. Você está se tornando receptivo à cura. Você está se reconectando com sua natureza original. Calma, tudo está se alinhando, mesmo sem você saber como. Seu sistema está se reordenando em silêncio. Enquanto você dorme, o corpo regrava. Enquanto você dorme, a energia volta a circular. Enquanto você dorme, a mente entrega. Enquanto você dorme, a cura se realiza. Você merece descansar. Você merece confiar. Você merece viver em paz com sua própria mente. E tudo começa agora, nesta noite, neste instante sagrado. Feche os olhos e se entregue. Nada precisa ser resolvido agora. Nada precisa ser compreendido agora. Só existe esse instante. Só existe essa respiração. O corpo se acomoda. Os ombros soltam o peso do dia. A mandíbula relaxa. Os pensamentos se distanciam. E um espaço novo começa a se abrir dentro de você. A cura não acontece no barulho. Ela começa quando a mente decide não mais lutar. Não é preciso entender tudo, nem controlar tudo. A mente aprendeu a sobreviver, mas agora você escolhe viver. Solte a necessidade de compreender cada dor. A sabedoria do corpo vai além da lógica. Existe um espaço em você que já sabe como curar, mas ele só desperta quando a mente sai do caminho. Sinta, a cura vem da permissão. A mente grita, mas o corpo sussurra. E agora é hora de ouvir o que está por baixo do barulho. Você pode deixar a dor se dissolver agora. Você pode deixar a culpa derreter agora. Você pode deixar o medo perder a força agora. Apenas ouvindo essa frequência, você está em segurança. E nesse silêncio, algo novo começa a nascer. Você não precisa carregar mais nada. Você já é suficiente. Você não precisa se provar. A mente que julgava pode descansar agora. O corpo que resistia pode confiar agora. Você está se tornando receptivo à cura. Você está se reconectando com sua natureza original. Calma, tudo está se alinhando, mesmo sem você saber como. Seu sistema está se reordenando em silêncio. Enquanto você dorme, o corpo regrava. Enquanto você dorme, a energia volta a circular. Enquanto você dorme, a mente entrega. Enquanto você dorme, a cura se realiza. Você merece descansar. Você merece confiar. Você merece viver em paz com sua própria mente. E tudo começa agora, nesta noite, neste instante sagrado. Feche os olhos
e se entregue. Nada precisa ser resolvido agora. Nada precisa ser compreendido agora. Só existe esse instante. Só existe essa respiração. O corpo se acomoda, os ombros soltam o peso do dia, a mandíbula relaxa, os pensamentos se distanciam e um espaço novo começa a se abrir dentro de você. A cura não acontece no barulho. Ela começa quando a mente decide não mais lutar. Não é preciso entender tudo, nem controlar tudo. A mente aprendeu a sobreviver, mas agora você escolhe viver. Solte a necessidade de compreender cada dor. A sabedoria do corpo vai além da lógica. Existe um espaço em você que já sabe como curar, mas ele só desperta quando a mente sai do caminho. Sinta, a cura vem da permissão. A mente grita, mas o corpo sussurra. E agora é hora de ouvir o que está por baixo do barulho. Você pode deixar a dor se dissolver agora. Você pode deixar a culpa derreter agora. Você pode deixar o medo perder a força agora. Apenas ouvindo essa frequência, você está em segurança. E nesse silêncio, algo novo começa a nascer. Você não precisa carregar mais nada. Você já é suficiente. Você não precisa se provar. A mente que julgava pode descansar agora. O corpo que resistia pode confiar agora. Você está se tornando receptivo à cura. Você está se reconectando com sua natureza original. Calma, tudo está se alinhando, mesmo sem você saber como. Seu sistema está se reordenando em silêncio. Enquanto você dorme, o corpo regrava. Enquanto você dorme, a energia volta a circular. Enquanto você dorme, a mente entrega. Enquanto você dorme, a cura se realiza. Você merece descansar. Você merece confiar. Você merece viver em paz com sua própria mente. E tudo começa agora, nesta noite, neste instante sagrado. Feche os olhos e se entregue. Nada precisa ser resolvido agora. Nada precisa ser compreendido agora. Só existe esse instante. Só existe essa respiração. O corpo se acomoda, os ombros soltam o peso do dia, a mandíbula relaxa, os pensamentos se distanciam e um espaço novo começa a se abrir dentro de você. A cura não acontece no barulho. Ela começa quando a mente decide não mais lutar. Não é preciso entender tudo, nem controlar tudo. A mente aprendeu a sobreviver, mas agora você escolhe viver. Solte a necessidade de compreender cada dor. A sabedoria do corpo vai além da lógica. Existe um espaço em você que já sabe como curar, mas ele só desperta quando a mente sai do caminho. Sinta, a cura vem da permissão. A mente grita, mas o corpo sussurra. E agora é hora de ouvir o que está por baixo do barulho. Você pode deixar a dor se dissolver agora. Você pode deixar a culpa derreter agora. Você pode deixar o medo perder a força agora. Apenas ouvindo essa frequência, você está em segurança. E nesse silêncio, algo novo começa a nascer. Você não precisa carregar mais nada. Você já é suficiente.
Você não precisa se provar. A mente que julgava pode descansar agora. O corpo que resistia pode confiar agora. Você está se tornando receptivo à cura. Você está se reconectando com sua natureza original. Calma, tudo está se alinhando, mesmo sem você saber como. Seu sistema está se reordenando em silêncio. Enquanto você dorme, o corpo regrava. Enquanto você dorme, a energia volta a circular. Enquanto você dorme, a mente entrega. Enquanto você dorme, a cura se realiza. Você merece descansar. Você merece confiar. Você merece viver em paz com sua própria mente. E tudo começa agora, nesta noite, neste instante sagrado. Feche os olhos e se entregue. Nada precisa ser resolvido agora. Nada precisa ser compreendido agora. Só existe esse instante. Só existe essa respiração. O corpo se acomoda, os ombros soltam o peso do dia, a mandíbula relaxa, os pensamentos se distanciam e um espaço novo começa a se abrir dentro de você. A cura não acontece no barulho. Ela começa quando a mente decide não mais lutar. Não é preciso entender tudo, nem controlar tudo. A mente aprendeu a sobreviver, mas agora você escolhe viver. Solte a necessidade de compreender cada dor. A sabedoria do corpo vai além da lógica. Existe um espaço em você que já sabe como curar, mas ele só desperta quando a mente sai do caminho. Sinta, a cura vem da permissão. A mente grita, mas o corpo sussurra. E agora é hora de ouvir o que está por baixo do barulho. Você pode deixar a dor se dissolver agora. Você pode deixar a culpa derreter agora. Você pode deixar o medo perder a força agora. Apenas ouvindo essa frequência, você está em segurança. E nesse silêncio, algo novo começa a nascer. Você não precisa carregar mais nada. Você já é suficiente. Você não precisa se provar. A mente que julgava pode descansar agora. O corpo que resistia pode confiar agora. Você está se tornando receptivo à cura. Você está se reconectando com sua natureza original. Calma, tudo está se alinhando, mesmo sem você saber como. Seu sistema está se reordenando em silêncio. Enquanto você dorme, o corpo regrava. Enquanto você dorme, a energia volta a circular. Enquanto você dorme, a mente entrega. Enquanto você dorme, a cura se realiza. Você merece descansar. Você merece confiar. Você merece viver em paz com sua própria mente. E tudo começa agora, nesta noite, neste instante sagrado. Feche os olhos e se entregue. Nada precisa ser resolvido agora. Nada precisa ser compreendido agora. Só existe esse instante. Só existe essa respiração. O corpo se acomoda, os ombros soltam o peso do dia, a mandíbula relaxa, os pensamentos se distanciam e um espaço novo começa a se abrir dentro de você. A cura não acontece no barulho. Ela começa quando a mente decide não mais lutar. Não é preciso entender tudo, nem controlar tudo. A mente
aprendeu a sobreviver, mas agora você escolhe viver. Solte a necessidade de compreender cada dor. A sabedoria do corpo vai além da lógica. Existe um espaço em você que já sabe como curar, mas ele só desperta quando a mente sai do caminho. Sinta, a cura vem da permissão. A mente grita, mas o corpo sussurra. E agora é hora de ouvir o que está por baixo do barulho. Você pode deixar a dor se dissolver agora. Você pode deixar a culpa derreter agora. Você pode deixar o medo perder a força agora. Apenas ouvindo essa frequência, você está em segurança. E nesse silêncio, algo novo começa a nascer. Você não precisa carregar mais nada. Você já é suficiente. Você não precisa se provar. A mente que julgava pode descansar agora. O corpo que resistia pode confiar agora. Você está se tornando receptivo à cura. Você está se reconectando com sua natureza original. Calma, tudo está se alinhando, mesmo sem você saber como. Seu sistema está se reordenando em silêncio. Enquanto você dorme, o corpo regrava. Enquanto você dorme, a energia volta a circular. Enquanto você dorme, a mente entrega. Enquanto você dorme, a cura se realiza. Você merece descansar. Você merece confiar. Você merece viver em paz com sua própria mente. E tudo começa agora, nesta noite, neste instante sagrado. Feche os olhos e se entregue. Nada precisa ser resolvido agora. Nada precisa ser compreendido agora. Só existe esse instante. Só existe essa respiração. O corpo se acomoda. Os ombros soltam o peso do dia. A mandíbula relaxa. Os pensamentos se distanciam. E um espaço novo começa a se abrir dentro de você. A cura não acontece no barulho. Ela começa quando a mente decide não mais lutar. Não é preciso entender tudo, nem controlar tudo. A mente aprendeu a sobreviver, mas agora você escolhe viver. Solte a necessidade de compreender cada dor. A sabedoria do corpo vai além da lógica. Existe um espaço em você que já sabe como curar, mas ele só desperta quando a mente sai do caminho. Sinta, a cura vem da permissão. A mente grita, mas o corpo sussurra. E agora é hora de ouvir o que está por baixo do barulho. Você pode deixar a dor se dissolver agora. Você pode deixar a culpa derreter agora. Você pode deixar o medo perder a força agora. Apenas ouvindo essa frequência, você está em segurança. E nesse silêncio, algo novo começa a nascer. Você não precisa carregar mais nada. Você já é suficiente. Você não precisa se provar. A mente que julgava pode descansar agora. O corpo que resistia pode confiar agora. Você está se tornando receptivo à cura. Você está se reconectando com sua natureza original. Calma, tudo está se alinhando, mesmo sem você saber como. Seu sistema está se reordenando em silêncio. Deixe essa frequência continuar. Não há necessidade de acordar. Seu corpo sabe o que fazer.
Sua alma está em casa. Durma com a certeza de que algo foi curado e que, finalmente, a mente saiu do caminho.